Senador, como o senhor avalia o adiamento da entrega do relatório da CPI? A CPI, mais uma vez, anuncia a conclusão dos trabalhos e adia essa conclusão. Não dá para confiar no que eles anunciam mais, né? Já fizeram isso pelo menos 2 vezes e me parece que agora o adiamento é porque não há entendimento entre os membros do G7. E é compreensível que não haja entendimento entre os membros do G7, porque se o relatório do senador Renan Calheiros realmente indicar o indiciamento do presidente da República, o que é absolutamente incabível, inaceitável e inconstitucional, porque ele não é investigado pela CPI, pela mesma lógica, tem o relator que fazer também o indiciamento dos governadores, que distribuíram medicamentos que são condenados no âmbito da CPI. Inclusive, o filho do relator, que é o governador de Alagoas, deve estar indiciado também, pela mesma lógica que ele está adotando no âmbito da CPI. Aliás, eu denunciei no âmbito da CPI essa prática que era feita pelos governadores e que na CPI eles condenavam, mas que protegia os estados. Até meados de 2021, estava no protocolo do governo do estado de Alagoas, medicamentos que são condenados na CPI, mas que lá era administrado aos pacientes. Medicamentos que foram comprados e pagos com recursos do próprio governo de Alagoas, que comprou cloroquina e que distribuiu. Vai estar indiciado também? Agora, se essa moda pega de indiciar quem não é investigado, olha, vai mudar o padrão dos inquéritos das polícias Brasil afora. Um delegado de polícia que preside um inquérito, daqui a pouco vai indiciar quem ele não investigou, prova que ele não coletou e pessoa que ele não é competente para investigar. Mas lá, na conclusão do inquérito, ele vai indiciar essa pessoa. Pode isso? Porque é o que o relator está fazendo aqui. Ele não investiga porque não tem competência o presidente da República, o que é investigado são as ações ou omissões do governo, não o presidente da República, né? O Senado Federal, a Câmara ou o Congresso Nacional não tem competência para investigar o presidente da República em sede de CPI. Poderia fazê-lo numa ação de impedimento, numa ação de impeachment, você tem o caminho legal para investigar. Assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal. O mesmo Senado Federal que há tempos atrás disse não à CPI da toga, porque isso ofendia a separação de poderes, agora, na caneta do relator, diz que vai indiciar o presidente da República. Isso pode? Obviamente que não. Outras figuras, outras autoridades e pessoas de empresas sendo indiciados sem jamais terem sido ouvidas no âmbito da CPI. Isso ofende o devido processo. Isso ofende a regra do jogo. Veja, o próprio G7, entre eles, não aceitam o que o relator fez. Ele forçou a barra num jogo político de pré-julgamento ao presidente da República, quis a todo tempo apontar para o presidente da República e esqueceu de fazer o dever de casa. Aí eu pergunto, está indiciando porque alguém administrou, recomendou medicamento A ou medicamento B. Vai indiciar também aqueles que recomendaram a política do fique em casa e que, em razão disso, muitos morreram, perderam a vida por falta de atendimento? A CPI não é tribunal do Conselho Federal de Medicina. A CPI não é tribunal da Organização Mundial da Saúde para arbitrar quem está certo, quem está errado. É preciso ter respeito pela vida humana, é preciso ter respeito pelo ato médico, é preciso ter respeito e acatamento à autonomia do médico, o sigilo do ato médico, a independência para o exercício pleno da medicina. E tudo isso está sendo jogado abaixo nesse relatório que foi apresentado. Então eu espero que com esse adiamento, já que ele está anunciado, haja tempo para reflexão de todos os membros da CPI. O relator colocou no relatório aquilo que não investigou.
e deixou de colocar no relatório aquilo que chegou à CPI, que foram as provas, as evidências de crimes, de corrupção passiva, de corrupção ativa, de organização criminosa, de fraude à licitação. Isso ele não quis colocar no relatório. Eu pergunto, há indiciamento de governadores envolvidos em falcatruas? Não, não há. Houve o indiciamento do quadrilhão do consórcio Nordeste? Não, não houve. Mas tem delação, apontando que houve crime, apontando que houve combinação de resultados, apontando que houve, inclusive, a combinação de pagamento de vantagens. E por que não investigou e por que não indicia? Porque o alvo é um só, o presidente Bolsonaro. Não importa provas, não importa evidências, importa simplesmente em atacar o presidente da República. A CPI perde uma grande oportunidade de oferecer ao Brasil uma investigação séria, serena. Sabe, quem está relatando um processo como esse, ele precisa ter serenidade. E ao apresentar o relatório final, inclusive um pouco de frieza, para poder separar as emoções, separar o jogo de vaidade, para apontar a caneta para aquilo que realmente é importante. Não fazer da CPI um palco de vingança e não fazer da CPI um instrumento para fazer discursos sobre caixões e sofrimento das pessoas. Isso é lamentável, espero que com esse tempo a mais possa se refletir e ao final apresentar um relatório que esteja dentro daquilo que é o papel da CPI. Senador, o senhor acredita que a audiência pública de hoje, ela de alguma forma contribui para o fechamento desse relatório? Veja, assim, a audiência pública de hoje é mais para ouvir, né, pessoas que foram, de certa forma, vítimas, né, da Covid-19. Né, são filhos, são pais, são familiares que perderam alguém. Né? Felizmente, outros conseguiram vencer a pandemia, mas muitos perderam a vida. Nós tivemos cerca de 600 mil, mais de 600 mil pessoas que perderam a vida. Algumas com comorbidades, com fragilidades na saúde, outras que tinham a saúde plena, mas que também acabou falecendo. É triste isso. Agora, os depoimentos de hoje traz para dentro da CPI, né, o sentimento daqueles que perderam, e todos nós perdemos. Aqui tem uma representação. Agora, esse fato é em razão da culpa de alguém? A culpa é do presidente da República, né, e os governadores e prefeitos não têm culpa nenhuma, tudo é o presidente. Então, assim, é uma estratégia para tentar desgastar a imagem do presidente a partir do sofrimento das pessoas. O que está acontecendo hoje é prolongar o sofrimento dessas pessoas, é prolongar o sofrimento dessas famílias. Não acho que seja adequado. O que a CPI deveria dar é respostas para os maus feitos. Mostrar que investigou, que identificou corrupção, que foi atrás de quem cometeu e que está enquadrando quem cometeu esses crimes. Mas uma CPI que projetou o seu trabalho em proteger governantes e pessoas que se envolveram com falcatruas, não tem credibilidade e não tem o que oferecer à sociedade. Hoje, assim, eu estive na CPI, até me inscrevi, mas é um dia mais de ouvir, né, o sofrimento dessas pessoas e refletir sobre isso, mas, repito, é um ato que prolonga o sofrimento dessas pessoas, não encerra o sofrimento. Isso não vai trazer de volta nenhuma dessas pessoas, mas o que a CPI deveria fazer era uma investigação séria, profunda, olhando para os fatos, para as provas, para as evidências, e aí sim, dar respostas para a sociedade, e não ficar fazendo aqui discursos sobre caixões e usando o sofrimento das pessoas para promover um ato político que não acredito que seja o que o Brasil espera nesse momento. Obrigada, senador. Muito obrigado, gente.